Ok, muito bem, agora sim, agora sim. Boa noite, gente boa, tudo jóia? Que bom que você está aí comigo, acompanhando o encontro. Eu vi que vocês foram chegando, eu sei que algumas pessoas deram boa noite, não é? Mas eu tive uns problemas técnicos, mas agora está tudo ok. Boa noite para todo mundo que deu boa noite antes, e eu acabei não vendo assim detalhadamente, né? Mas vamos bater um papo aqui agora pelo nosso chat, tá bom? E aí começa o nosso encontro desta quarta-feira, hoje dia 21 de outubro de 2020. Como o ano tem passado rápido, né? Ah, para você não? Mas tem, já estamos em outubro, daqui a pouquinho é Natal. Olha que coisa! E o tempo vai passando e tem tanta coisa na vida para a gente colocar em ordem, não é verdade? Tem tanta coisa para a gente pensar, repensar, e é o que nós estamos fazendo no encontro esses dias. Nós estamos falando sobre relacionamento. Se você namora, é noivo ou noiva, é casado, casada, este encontro é para você. Agora, se ainda não, ou se não mesmo, foi uma opção de vida, você não quer se casar, mas você conhece casais que precisam de orientação, que precisa aí rever alguns quesitos da vida 2? Então, acompanhe, depois esteja preparado, preparada para aconselhar, ou quem sabe compartilhar esse vídeo agora, essa transmissão com esses casais, com essas pessoas que você acredita necessitar aí de uma orientação. Beleza? Eu quero dar boa noite para quem nos acompanha. A Viviane está aí com a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Carla. Boa noite, Fátima. Boa noite, Jefferson. E o Jefferson marcou aí o Rafael. Eu tenho certeza que é o Rafael, o irmão dele, né? Um abraço para todos vocês. Que Deus nos abençoe nessa hora. Antes da gente ir propriamente para a nossa meditação de hoje, vamos cantar uma canção? Eu separei uma música que eu acho muito bonita, que fala do cuidado de Deus, né, da esperança que nós temos nele, para enfrentar muitas dificuldades dessa vida, inclusive nos relacionamentos, porque não é fácil, né? Diz assim essa canção, ó. Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos lá comigo do início? Vamos lá? Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei
Amém. Que você tenha descanso da parte de Deus, porque Ele é rei. Sabe o que isso significa? Que Ele governa sobre todas as coisas, que Ele governa sobre toda a criação. Então a sua vida, como diz essa canção, segura está nas mãos de Deus. Vamos falar com Ele agora, com esse Deus que cuida de nós? Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite especial, podermos aqui juntos nos encontrar uns com os outros e acima de tudo com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu conselho. Pai, se alguém que me assiste agora, que me acompanha agora, está angustiado, angustiada, com medo, ó Deus, fraco, cansado, sobrecarregado, oprimido, que o Senhor nessa hora visite essas pessoas, que o Senhor agora estenda a Tua mão poderosa e essas pessoas se sintam cuidadas, amadas e amparadas no Senhor, que é o Rei, que é quem governa, que é quem cuida de nós. No nome de Cristo, meu Salvador, nosso Salvador, é que oramos nesta hora. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Gente boa, nós estamos, durante esse período ainda de pandemia, estamos no final, queira Deus que estejamos no final desse período tão conturbado, né? Mas esse período de pandemia conturbado não foi conturbado só na questão de saúde, mas também em questões de relacionamento. E mais do que nunca, os casais ou os casamentos estão com a luz de alerta acesa, porque as crises estão pipocando, né? Divórcios aumentando, separações aumentando, ou casamentos cada vez mais em pé de guerra, infidelidade crescendo também, sobretudo infidelidade virtual, aquelas mensagens de WhatsApp, de Facebook, e tantos problemas dessa natureza que acaba chegando, né, para nós que somos pastores, isso acaba chegando e a gente precisa cuidar desses casais, a gente precisa dar orientação para esses casais. Daí pensei eu, por que não aproveitar então esse tempo e ao invés de trabalhar, não é, a contenção de dano lá na frente, por que não trabalhar preventivamente? Poder falar já com você ou com casais que você conhece e vai compartilhar essa transmissão, uma forma da gente ver alguns pontos, alguns sinais, alguns alertas importantes do casamento, para que antes que a coisa desande, antes que o leite azede, a gente possa corrigir, consertar, melhorar, evoluir o nosso casamento, não é? E as meditações que eu tenho trazido aqui nesse mês de outubro, elas têm origem num livro muito legal chamado O Mito da Grama Verde. Esse livro é do J. Alan Peterson e ele trabalha ao longo de todo o livro problema de infidelidade, desgastes, crises que dão origem a uma traição e como lidar com essa tragédia da traição. E o último capítulo do livro, que se chama Torne seu casamento invulnerável a casos, é a partir desse último capítulo que nós estamos tirando uma série de conselhos para o nosso relacionamento. Eu confesso que está sendo muito útil para mim e eu tenho certeza que para quem está levando com atenção e a sério, também está sendo bem saudável pensar nesses pontos. Porque melhor do que consertar um casamento quebrado é cuidar do casamento para que ele não se quebre. E é isso que ele trabalha ao longo de todo o último capítulo do livro e a gente tem conversado aqui. E alguns conselhos, né, que a gente viu aqui, e a gente vai retomar aí, né? Primeiro conselho que a gente viu foi não comparar o incomparável. Primeiro conselho desse livro fantástico é fazer com que a gente pare de ficar comparando o nosso casamento, o nosso relacionamento com outros. O nosso relacionamento é único, ele é inédito, portanto, ele deve ser tratado dentro da sua individualidade. Segundo bom conselho foi, não arme suas próprias armadilhas. Nós vimos também que muitas crises e muitas traições nascem da negligência de coisas muito básicas e de armadilhas que nós mesmos construímos para nós. Tipo, como ele trabalha lá, amizades que a gente não leva de maneira correta, ambiente de trabalho, né, falta de cuidado com o casamento, são armadilhas que a gente acaba armando e a gente mesmo cai.
Vimos também o conselho sobre a importância de se deixar o passado no passado. A gente viu esse belo conselho que diz que o passado é história e não pode mais voltar. Então a gente trabalha também a importância de superar os traumas lá de trás e olhar para frente como os melhores próximos anos que o seu relacionamento já viveu. E nós vimos também, para que olhemos, ou o último conselho visto na quarta passada é: olhe com os óculos do seu cônjuge. O que seria olhar com os óculos do cônjuge? É você enxergar com as lentes que ele ou ela enxerga a vida, os problemas e o mundo. É mais ou menos se colocar no lugar do outro. É querer para o outro o bem que você também quer para si mesmo. Esses 4 conselhos você pode ver com detalhe voltando aí nos vídeos das quartas-feiras anteriores. Tanto aqui na nossa página do Facebook, como também lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Agora, hoje nós vamos ver 2 novos conselhos que são muito importantes. Para isso, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e abra em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos lá? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Enquanto isso, um abraço para o José Carlos Rodrigues, que está aí com a gente, meu colega, meu irmão, pastor José Carlos, também a dona Cecília está com a gente, e o Riberto Capa também está aí com a gente. Que bom ter a companhia de vocês. Pessoal, faça agora um favor para mim, enquanto você está ainda abrindo a Bíblia, vai nesse botãozinho compartilhar, e compartilhe aí com seus amigos. Aperte aí, eu também vou fazer isso agora para não ter perigo de esquecer, porque eu acabo esquecendo também. Vamos lá? Vamos compartilhar? Acabei de compartilhar. Compartilha você também. Pelo menos mostrando aqui para mim, eu tenho 10 pessoas me acompanhando. Então eu quero ver pelo menos 10 compartilhamentos, hein? Vamos lá? Ok, a Cirlei está aí com a gente também, né, Cirlei? Coisa boa. Muito bom, vamos lá ler o trecho da Sagrada Escritura, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Opa, olha, de novo, hein? De novo, vamos ler? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo aqui falando aos Gálatas, ele reforça um importante princípio da vida e um princípio espiritual, que é a importância de você plantar para colher, e plantar o que é bom para colher coisas boas, não é verdade? Muitos querem colher, infelizmente, aquilo que não plantou. Você acredita nisso? Muitas pessoas querem colher aquilo que não plantou. Muitas pessoas querem pegar na caixa aquilo que ela não colocou. E o princípio primeiro aqui que eu quero te mostrar da noite de hoje é: mantenha as mãos vazias, mas a caixa cheia. Vamos lá, você pode repetir comigo? Mantenha as mãos vazias, mas a caixa cheia. Vamos primeiro pensar nesse negócio de caixa cheia. Como eu te disse, muitos querem colher o que não plantou. Muitos querem tirar da caixa o que não colocou. Quando a gente casa, a gente imagina que com a certidão de casamento vai vir junto respeito, amor, alegria, bons momentos, sonhos realizados e um monte de idealizações, um monte de suposições, não é? Um monte de sonhos e de imagens que você viu aqui, viu lá e viu acolá. Mas a verdade é que o casamento é uma grande caixa vazia. Entenda o que eu vou te falar. O casamento é uma caixa vazia que você recebe para que seu cônjuge coloque dentro respeito, amor, alegria, sonhos realizados,
parceria, companheirismo. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Resume em uma palavra: investimento. Investimento. Quando você casa, não vem uma caixa cheia de tudo isso que você só vai consumir. Não. Quando você se casa, você ganha essa caixa vazia. E se você quiser que esse seu casamento, que é essa caixa, seja cheia de coisas boas, você tem que colocar lá dentro. Imagine que seu casamento também seja um campo, seja uma terra bonita, ótima para você plantar um monte de coisa. Mas é só uma terra. Enquanto você não semear, você não vai colher. E infelizmente as pessoas se casam e elas preparam tudo no casamento. O convite é lindo, o convite combina com a decoração, e ele é entregue a tempo hábil, respeitando os protocolos. Na cerimônia religiosa, os noivos pensam em tudo, se preocupam com a música, com o vestido, com os arranjos, com o que o pastor ou o padre vai falar. Também se preocupam na festa de ter a melhor música, a melhor bebida, a melhor comida, receber todos muito bem, pagam caro em cerimonialistas e tudo mais. Só que quando os dois vão para dentro da mesma casa, eles não planejaram e nem se estruturaram para o que vai acontecer depois. Gasta-se um rio de dinheiro, gasta-se tempo, planejamento naquele dia, naquele momento da cerimônia, mas não se planeja a vida, não se planeja o que vem depois, não se preocupa em encher a caixa de coisas boas. E o problema é que uma caixa vazia não fica vazia. Rapidinho ela se enche de lixo, ela se enche de desrespeito, ela se enche de má vontade, ela se enche de mágoas, de histórias e de problemas mal resolvidos, ela se enche de frustração. A minha pergunta para você é: como é que está essa sua caixa chamada casamento? Se ela não está boa, a responsabilidade é inteiramente sua. Você é responsável por tudo que está aí dentro. E agora, você também é responsável por começar a investir e plantar coisas boas aí dentro, para que você possa também colher coisas boas. E quando eu falo que nós precisamos estar com as mãos vazias e com a caixa cheia, é a caixa cheia de coisas boas, de investimento. E por que as mãos vazias? Porque às vezes, ao invés de enchermos a caixa, nós estamos preocupados em controlar com as nossas próprias mãos a vida do nosso cônjuge, de dominá-lo, de dominá-la. Infelizmente, quando a gente se casa, nós temos uma tendência a achar que o outro deixou de ser outra pessoa, de que agora tem que dar satisfação para mim, que agora tem que andar, eu vou cuspir no chão e tem que voltar antes que seque. Nós passamos a querer ser dono do outro. E essa é uma tragédia. Sabe por quê? Porque nós somos, quando nós nos casamos, pessoas diferentes, que se unem para somar. Somar, entenda o que eu vou te dizer agora. Quando você se casou, ou se você está pensando em se casar, nós vamos nos juntar com alguém para que a gente some. Não para que a gente complete. Às vezes as pessoas dizem muito isso, né? A gente se casa para completar o outro. Não, eu já sou completo. Você também já é completo. Você não precisa de outra pessoa para te completar. Porque se você estiver precisando de outra pessoa para te completar, isso talvez signifique que você está com alguns problemas emocionais. E é melhor que você procure uma terapia antes de se casar e o seu casamento se tornar uma tragédia. A gente soma, a gente junta com outra pessoa que não precisa de nós para viver. Você também não precisa de outro para viver. Mas espontaneamente vocês se juntam para somar e então evoluir, desenvolver a vida, experimentar coisas novas e muito boas. O que eu quero dizer aqui também se resume em uma palavra. Se a caixa se resume na palavra investimento, se você quer ter a sua caixa cheia de coisas boas, companheirismo, respeito, amor, sonhos realizados, você precisa de investimento. Essa aí é a palavra.
E mãos vazias, você precisa de liberdade. Dar liberdade e experimentar liberdade. Se você precisar prender a outra pessoa, entenda o que eu vou te falar. Se você precisa dominar, se você precisa controlar, se você precisa mandar, se você precisa segurar na mão a outra pessoa, é porque você já está sozinho nesse casamento. É porque a outra pessoa só está aí porque ela não consegue escapar de você. Por isso essas coisas assim que alguns dizem, né? Uma pitada de ciúme é bom. É bom para quem? Essa é uma boa pergunta. A dose, a pitada de ciúme é boa para quem? Para ninguém. É ruim para quem sente, porque o ciúme é uma tortura. O ciúme também é um flagelo para quem está sendo alvo desse ciúme. Porque, infelizmente, quem é vítima do ciúme, ela já toma a pecha de traidor e de infiel, mesmo não sendo. Quem sente ciúme fica criando teorias da conspiração que o tempo todo vai ser deixado ou deixada. É por isso que a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Não existe tanto de ciúme saudável. O que precisa existir é o companheirismo, é a confiança e a liberdade. Porque se eu precisar trancar a porta para que o outro não saia, é porque eu já estou sozinho. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar na quarta-feira de hoje é: deixe as suas mãos vazias, respeite o seu cônjuge como sendo uma outra pessoa. Uma pessoa que sabe o que faz, uma pessoa que precisa ser respeitada nas suas vontades, uma pessoa que não pode ser mudada à força. Tem marido que quer oprimir, mudar a esposa e mandar nela em tudo, e vice-versa. Esse casamento está sendo bom para quem? Que passarinho gosta da gaiola? Então, mãos vazias e caixa cheia. Se a caixa estiver cheia, se tiver investimento, pode ter liberdade. Infelizmente, as pessoas têm medo da liberdade porque não investem no relacionamento. Aí, se você não respeita, se você não ama, se você não cuida, se você não está ao lado quando precisa, meu querido, se você der liberdade, realmente, a pessoa vai embora e não volta mais. Então, mãos vazias e caixa cheia. Muito bem. Agora, o segundo conselho desta noite, para a gente fechar, é: torne-se hospedeiro e não hóspede. Vamos lá em Hebreus? Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus? Está um pouquinho para frente aí do que nós lemos. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Aliás, 2. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus 13, versículo 2. A dona Cecília está pedindo oração pela Aline. Amém. Vamos orar pela Aline. A Suerlange está dizendo quanta verdade. Amém. O Riberto, corretamente, certo. Amém. A dona Wanda está aí com a gente. O Li. Coisa boa, gente. Coisa boa. Vamos lá? Hebreus capítulo 13, versículo 2. Diz assim, ó: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Opa, vamos lá de novo? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Aqui o autor de Hebreus está dando uma série de conselhos, de preceitos importantes na vida do cristão. E dentre esses conselhos, ele faz questão de dizer que nós não podemos negligenciar a hospitalidade. Porque quem pratica a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Será que acolheu anjo mesmo, anjo de verdade, esses anjos que vêm de Deus? Não sei. Eu só sei que quando nós somos hospitaleiros, o nosso relacionamento parece de anjo. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que nós, quando nos casamos, se você já casou, presta atenção no que eu vou falar.
Se você está querendo casar, preste mais atenção ainda no que eu vou falar. Torne-se hospedeiro ao invés de hóspede. O que eu quero dizer com isso? Nós não deveríamos permitir que criança se casasse. Olha que coisa. Nós não deveríamos permitir que criança se casasse. Mas todo dia está casando criança e mais criança e mais criança. Inclusive nós. Sabe por quê? Porque no início do casamento, nós somos como crianças. Sabe por quê? Porque a criança ela é imatura, ela é egoísta e ela está o tempo todo esperando ser servida. Criança dentro de casa é como se fosse um hóspede. Está esperando a mãe dar banho, esperando a mãe dar roupa limpa, esperando a mãe fazer comida, esperando a mãe limpar a casa, esperando a mãe... Não é verdade? Criança é como um hóspede dentro de casa. Ela não serve, ela é servida. O problema é que tem um monte de gente casando parecendo criança. E como que um casamento vai ter 2 hóspedes dentro de casa? Quem que vai ser o hospedeiro? O hospedeiro é quem acolhe e quem cuida. Mas o povo está casando hoje, ao invés de pensar em cuidar, está querendo só ser cuidado. Não é verdade? Nós adoramos responsabilizar o outro, transferir para o outro a nossa felicidade e responsabilizar o outro pela nossa infelicidade. O tempo todo, o natural é a gente esperar ser cuidado, ser mimado, não é? O problema é que no casamento não há espaço para hóspede. A gente entra no casamento entendendo que a partir daquele momento nós somos os hospedeiros. Nós não estamos sendo acolhidos, nós é que acolhemos. Você já recebeu hóspede na sua casa? Vamos mudar essa palavra, talvez está meio confuso, não é? Você já recebeu visita em casa? Então, a ideia é essa, você é o hospedeiro. Por quê? Porque você está na sua casa recebendo a visita. A visita é o hóspede. Você já recebeu visita? Você já viu como é que é? Quando a gente vai receber visita, você pode ver, né? A gente é responsável por fazer praça, não é? Para bater um papo, fazer amizade, não é? Manter o relacionamento, a gente se esforça para criar conexão com as visitas que vão na nossa casa. É por isso que quando ela entra, a gente fala, vamos entrar, fica à vontade. Por que a gente fala fica à vontade? Porque a gente está querendo que essa pessoa se solte, que uma amizade brote aí dentro, né? A gente serve comida, que é uma maneira da gente mostrar carinho, né? Mostra que a gente planejou aquele negócio todo, não é? Então veja, quando eu estou recebendo alguém em casa, é um exercício de amizade, de edificar uma amizade, de construir uma amizade. E também, quando eu recebo uma visita em casa, eu sou um planejador, porque quando a gente vai receber visita em casa, o ideal, né? Às vezes a gente é pego desprevenido, mas quando a gente sabe que a visita vem, a gente vai no supermercado, compra biscoito, compra pão, requeijão, manteiga, geleia, não é? Refrigerante, suco. Opa! A gente compra até uma carne, assa uma carne, faz um churrasco, não é verdade? Por quê? Porque o hospedeiro, quem recebe a visita, é um planejador. Ele cuida das necessidades, ele pensa assim, fulano vai vir em casa e ele tem 2 crianças. Criança gosta de beber suco, então deixa eu comprar um suco. Ele fica pensando nas necessidades. Qual que é o X da questão para o nosso casamento aí? Esquece a visita para lá, vamos pensar no nosso casamento. Quando a gente se casou, a gente deixou de ser hóspede. Hóspede a gente era na casa da mãe e do pai. Agora nós somos hospedeiros. Isso significa que o primeiro hóspede que você tem dentro da sua casa é o seu marido, é a sua esposa e vice-versa. Porque lembra, nenhum dos 2 é hóspede, os 2 são hospedeiros. Mas um trata o outro como um hóspede. Isso significa então que nós vamos nos esforçar para fazer a amizade com o nosso marido, para fazer amizade com a nossa esposa.
Nós vamos fazer praça para ele, praça para ela. Nós vamos perguntar como é que tá. Nós vamos passar um cafezinho fresco. Nós vamos comer uma bolachinha com requeijão junto. Nós vamos também ajudar a lavar a louça. Nós vamos ajudar a limpar o chão, a lavar o banheiro. Nós vamos ajudar, nós vamos dar estrutura, porque isso aqui é nosso. Nós não somos hóspedes, nós somos os hospedeiros. E eu não sou mais uma criança que fica esperando a mamãe servir tudo na mão. Agora eu cuido ao invés de ser cuidado. E eu planejo, porque um hospedeiro planeja, ele acode às necessidades da sua visita. Então nós vamos nos esforçar para criar o vínculo da amizade com o nosso cônjuge e também vamos planejar, nós vamos ficar atentos às necessidades que o nosso cônjuge tem. Então a minha esposa dentro da minha casa é a minha hóspede, ela é a minha visita. Então eu preciso me preparar para conversar uma boa conversa, para ter uma boa conversa com ela, para ser simpático, para ser agradável para minha esposa. Daqui a pouco eu vou embora para casa. Fim do dia, às vezes a gente está cansado, né? Já conversou tanto, já falou tanto, às vezes já não tem nem mais, né, saliva para conversar. Mas ela é minha visita. Você já chegou em casa e você estava cansado, mas chegou uma visita. Aí você recobra o ânimo ali, arranca aquele restinho de energia que tinha para ser simpático. Às vezes está pingando de sono, às vezes está sentindo dor, mas está sorrindo. Pois é, a gente faz isso para o estranho, a gente faz isso para os de fora e não faz isso para a nossa própria esposa. Já pensou uma coisa dessa? Está vendo como é que nós somos igual criança, mimado? Igual criança que não está disposto a servir, mas está esperando sempre ser servido. Então eu vou chegar em casa de noite, eu preciso ser boa praça para minha esposa. Eu preciso ser agradável, eu preciso ter um bom humor para ela. Eu preciso investir isso. Lembra lá da caixa cheia? Eu quero ter um casamento alegre. Eu quero ter uma casa feliz. Mas toda vez que você entra lá, a única coisa que você joga dentro dessa caixa é reclamação, é mau humor, é má vontade. É isso que você está jogando dentro da caixa. Aí na hora que você for pegar alguma coisa lá, é isso que você vai pegar, porque foi o que você colocou. Percebe? Então nós agora somos hospedeiros do nosso cônjuge. Então nós vamos nos esforçar para ser uma boa amizade e nós também vamos ficar atentos às necessidades que o nosso cônjuge, que a nossa esposa ou o nosso marido tem. E isso em todas as esferas, desde um afago, desde uma conversa, desde um conselho, até as necessidades também sexuais. E isso é muito importante. Porque como já diz o capítulo que nós estamos estudando, não é? Torne seu casamento invulnerável a casos. E muitas vezes os casos extraconjugais nascem justamente de nós não mais acudirmos às necessidades do nosso cônjuge. Isso não justifica a traição, mas às vezes explica. Você já parou para pensar nisso? A traição nunca é justificável, mas às vezes ela é explicável. Ok? Então esses são os 2 conselhos para a noite de hoje. Primeiro conselho, mantenha as mãos vazias da liberdade. Mantenha a caixa cheia. Coloque coisa boa lá dentro. Coloque coisa boa lá dentro. Não é? E segundo conselho é, torne-se hospedeiro e não hóspede. Hóspede você era na casa da sua mãe e do seu pai. Agora você é hospedeiro. E o primeiro hóspede que você precisa cuidar, sendo uma boa amizade e atendendo às necessidades, é o seu marido e a sua esposa. Ok? Que Deus possa abençoar ricamente sua família, seu relacionamento. E se você acha que essa mensagem é útil para você, como também para outras pessoas, eu peço que você compartilhe. Tá bom? Vamos orar então para a gente encerrar. Muito obrigado pela sua companhia. Eu agradeço a todos que caminharam com a gente aqui. Lembrando que os pedidos de oração que foram feitos aqui, a gente vai continuar orando por eles até na quarta-feira que vem. Tá bom? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e Pai, eu quero te agradecer
pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias que me acompanharam aqui agora neste estudo bíblico. E eu peço, ó Deus querido, que o Senhor cuide destes casamentos e ajude, ó Deus, esse homem, essa mulher a cuidar, ó Pai querido, para que eles vivam um casamento feliz, um casamento onde haja liberdade, mas também, ó Deus, investimento, um casamento onde haja amizade e também cuidado mútuo. Cuida deles, ó Pai querido, que o inimigo jamais tenha vantagem, que o Senhor, ó Deus, restaure os vínculos, que o Senhor, ó Pai querido, cure as feridas, que o Senhor faça com que as nossas famílias, que os casamentos possam se fortalecer e que essa pandemia, ao invés, ó Pai querido, de enfraquecer os nossos laços, que seja a grande oportunidade de vivermos a transformação e as melhorias que nós tanto precisamos, em nome de Jesus. E agora, meus queridos e minhas queridas, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a alegria do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Amém. Deus te abençoe. Até domingo, 19 horas. Domingo às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial e também a nossa transmissão aqui pela página da igreja. Deus te abençoe.